Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade renovada que nos permite aqui nos reunirmos para mais uma oportunidade de estudos sobre o Livro dos Espíritos, em torno dos ciclos de evolução, da raça adâmica, que nós possamos obter dos espíritos amigos que nos orientam, dirigem, as melhores orientações, inspirações para a realização do melhor ao nosso alcance em conjunto. Que os nossos estudos possam ser proveitosos para os nossos irmãos em estágio de trabalho, aprendizagem, da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, com quem nos conectamos nesse momento, com cujo grupamento estamos conectados. Esperamos assim, então, em conjunto, conjugados com os nossos irmãos, mentores, orientadores, possibilitarmos o intercâmbio das melhores ideias em torno da doutrina espírita, que hoje, nesta existência, favorece a nossa caminhada. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia, nos envolvam, Senhor, hoje e sempre. Então vamos continuar na mesma. Eu pergunto para você se o som ambiente está muito alto, se vocês estão ouvindo o som aqui da vizinhança aqui do condomínio. Sim, mas a sua voz tá mais alta. Pode continuar. Vocês acham que está incomodando? Não. Não, Então tá. por enquanto não. Tá, se vocês acharem que está incomodando, me digam, porque eu fecho a janela, que eu deixei aberta para ventilação, tá? Ok. Nós já iniciamos esse estudo desse item, povoamento da Terra, Adão, e que nós aprendemos com Kardec que o Adão simboliza uma raça. Allan Kardec discorre sobre o tema no livro A Gênese, no capítulo 11, em que ele trata da raça adâmica e aprofunda o tema da transmigração, e os amigos podem estudar depois com mais profundidade no livro A Gênese. Nós já falamos bastante desses espíritos, dos grupos que eles formaram no tempo, aqui na Terra, reencontrando-se e reagrupando-se por meio da reencarnação, como grupos afins, os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, nomeados na parábola da criação por Moisés como Adão, Eva, Caim e Abel. Nós temos estudado o assunto no nosso estudo de Gênesis às sextas-feiras. Nós já trabalhamos bastante, eu quero hoje entrar num ponto que é tocado bem de leve por Kardec também no livro A Gênese, que trata dos ciclos de evolução. Allan Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, fala do grande ciclo de 26, 28 mil anos, 26, 27 mil anos, que corresponde à precessão dos equinócios, sem sombra de dúvidas, define um longo ciclo de evolução, que nós podemos definir como sendo de 28 mil anos,
em que temos 4 grandes períodos de 7 mil anos, e presentemente, neste milênio, nós estamos vivenciando o último milênio da raça adâmica, que iniciou-se, como nós vimos aqui na questão 51 do Livro dos Espíritos, mais ou menos na época assinalada, que nós assinalamos, 4.000 a.C. 4.000 a.C., mais 2.000 depois de Cristo, 6.000 anos, e, portanto, hoje entramos no 7º milênio depois de Cristo, o milênio em que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração, segundo o que nós temos estudado e recebido da espiritualidade, e cujo ponto nós vamos buscar também na nossa reunião mediúnica, modestamente, vamos buscar aclarar, quando for oportuno, com os nossos mentores, quando for pertinente o assunto, e nós, então, tivermos o ensejo de dialogar com os amigos, como temos tido, com muito respeito, sempre que surge a oportunidade, porque a nossa reunião é uma reunião mediúnica de desobsessão, em que a prioridade é o esclarecimento e o acolhimento dos desencarnados. Não é uma reunião meramente de pesquisas, mas nós, respeitosamente, temos feito algumas pesquisas e como o objetivo é o esclarecimento, certamente que a espiritualidade ela sente prazer e alegria em ajudar quando for permitido. Então, avançando um pouco no assunto, eu quero me reportar àquela entrevista que eu citei na semana passada, concedida pelo Chico à Legião da Boa Vontade, em 1954, cujo link eu postei aí no grupo. No grupo, os amigos podem depois aí pesquisar nas postagens anteriores o link, clicar e vocês vão ter acesso a uma extensa entrevista que Chico Xavier concedeu à LBV falando dos ciclos de evolução. Nós estamos, segundo a formação do Francisco Cândido Xavier, que nós julgamos a balizada, na qual confiamos, nós estamos vivendo o último grande ciclo atualmente, o último grande ciclo do mundo de expiações e provas, de 28.000 anos, o período adâmico ariano capelino, nas palavras do Chico, em que o período adâmico, ou a raça adâmica, é a última semana desse grande mês. O mês tem 28.000 dias. Então, nós temos um grande mês de 28.000 anos, em que cada dia tem 1.000 anos, cada semana 7.000 anos. Estamos, então, vivendo, portanto, a semana adâmica de 7.000 anos, neste milênio, o último dia. Pois vocês podem estudar o assunto nessa entrevista, porque ela é muito interessante, fala de longos ciclos de evolução, que nós sabemos que existem, embora esse assunto não tenha sido muito explorado ou explorado a fundo por Kardec, porque no tempo de Allan Kardec, Kardec não teve tempo. O tempo que Kardec teve para trabalhar os fundamentos do Espiritismo foi muito curto. Então não havia tempo para assuntos, digamos, acessórios, assuntos que naquele momento não eram oportunos.
a urgência era pela revelação do mundo espiritual, da imortalidade, a necessidade do aprimoramento intelecto-moral. Posteriormente, o edifício foi sendo construído porque Allan Kardec mesmo disse que isso iria acontecer. Mais de uma vez ele disse isso. Recentemente eu postei no grupo uma de suas falas a esse respeito, dizendo que todos aqueles que estudam seriamente o Espiritismo podem contribuir para esse enriquecimento quanto aos detalhes, aos detalhes que vão preencher o edifício, o acabamento, vamos dizer assim. O arcabouço está pronto, os detalhes viriam com o tempo. E nós aqui já demonstramos que isso é uma verdade. No tempo, nós recentemente aqui estudamos duas questões em que foi perguntado sobre se nós temos condições de conhecer o tempo de formação dos mundos, da Terra, por exemplo, e como se formaram, como a Terra se formou. Os espíritos disseram que não, que bem louco seria aquele que tentasse descobrir isso. E hoje a ciência já informa o tempo com precisão. Esse é um ponto que não ameaça a doutrina espírita, porque não se trata de a negação de um princípio básico, mas sim de um avanço natural da ciência astronômica, da ciência astrofísica, que não existia no tempo de Kardec. Diga, quem foi que me chamou? Sou eu, Arthur. Pode falar, Arthur. Eu estou olhando para cima aqui só porque eu tô espelhando aqui na TV, tá? Porque a Lana está aqui atrás para ela ver melhor. Tranquilo. Esse tema é um assunto que causa bastante curiosidade, né? Ele causa... E é muito bom porque remete da criação, do surgimento. Sim. Seria correto, né? Seria correto falar que a raça adâmica ela foi a transição dos seres mais primitivos para aqueles que deram origem à raça humana? Não, porque a raça adâmica ela tem 7 mil anos. O homem chamado o Adão. O que representa Adão ou a raça adâmica? O primeiro homem é um símbolo. É o primeiro homem com a razão capacitada, desenvolvida para o processo, para daí para frente, adotar o processo de iluminação. Nós tivemos aí, nesse tempo, 6 mil anos atrás, surgimento do quê? Escrita. Em termos de história, foi quando começou a história. Nós temos a história e temos a pré-história. A história, a oficial, tem 6 mil anos. 6 mil anos, quando surgiu a escrita. Aí nós vamos nos reportar a Ur, na Caldeia, os Sumérios. Apesar de que hoje já se descobriram grupamentos que têm 12 mil anos. Como, por exemplo, Göbekli Tepe, na Turquia. Mas 6 mil anos é o marco da razão desenvolvida. Mas o processo... Então, deixa eu refazer aqui. Deixa eu refazer, então, a pergunta. Seria correto a gente falar, então, que foi a transição para uma estrutura social ou uma organização social e religiosa? Sim. Porque quando você falou em raça primitiva, aí nós vamos recuar... Sim. 40 mil, né? Por exemplo, eu estava pensando isso, mas eu não falei corretamente. Na verdade, eu queria dizer isso. É isso mesmo, porque foi aí que começaram a surgir as primeiras cidades, assim, grosso modo falando, porque tem algumas mais antigas. Mas, assim, vamos dizer, o grosso da história da humanidade
civilização tem 6.000 anos, vamos dizer, os eventos mais importantes, mais marcantes, 6.000 anos. Jericó, Ur na Caldeia, por exemplo. Esse é um assunto que pode ser aprofundado aí na rede, na internet. A história humana. Agora, mais uma curiosidade. Nós temos uma imagem física de Jesus Cristo na Sim, Terra. sim, Anterior a ele, temos também uma imagem física de Moisés. sim. E temos a imagem física de Adão? Não, porque é Não, mas de um líder. De um líder que eu Não, estou falando. sim, sim. Por exemplo, Abraão foi um grande líder. Era de Ur, na Caldeia, cidade fundada pelos sumérios. Então foi o primeiro que acreditou no Deus único, Abraão. Por isso que ele é o patriarca de 3 religiões: Sim, sim, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. sim. Então, se nós podemos, assim, simbolicamente chamar alguém de Adão, com propriedade seria Abraão. Mas o grupamento todo se aprontou, esteve pronto para iniciar esse movimento 6.000 anos atrás. Pouco mais, um pouco menos. Pouco mais, um pouco menos. E vamos notar que Abraão viveu mais ou menos 600 anos, aproximadamente, antes de Moisés. Então, nós vamos ver que existe uma matemática muito interessante permeando esse ciclo de evolução. E nós, a fonte original da matemática dos ciclos, evidentemente, que é Moisés, quando nos fala lá nos 7 dias da criação do mundo, que são 7 dias da criação do mundo mental, do mundo moral, não tanto do mundo físico, porque o, o nosso planeta tem grandes ciclos de milhões de anos que são cujo número é maior do que 7. Kardec estuda esse assunto na Gênese. Porque Moisés ali está trazendo um ensinamento por meio de uma parábola. Depois, se for oportuno, nós podemos aqui fazer um estudo miudinho desses 7 dias da criação que nós temos, que fizemos no início do nosso estudo de Gênesis. Os amigos aí quiserem, nós podemos aqui fazer um estudo sem muito detalhe, para não ficar cansativo, em linhas gerais, desses 7 dias, como já fizemos no estudo de Gênesis. Que são 7 passos. Quando a gente vai fazer um trabalho da evolução mental, evolução espiritual, da evolução moral, da criação do mundo mental, psíquico, temos 7 passos. São 7 passos exatos. Depois nós podemos trazer. Então, a primeira notícia de um ciclo de 7 passos na Bíblia, ou até que nos prove o contrário, porque eu não conheço a filosofia hindu a fundo, por exemplo, nem a egípcia, mas assim, na Bíblia, pelo menos, o primeiro foi Moisés.
Agora, eu não posso dizer para você se os egípcios já tinham um conhecimento baseado nos ciclos setenários da evolução. Eu confesso para vocês que eu não sei, não estudei o assunto. E se eles tinham, se esses conhecimentos eram anteriores a Moisés. Porque Moisés viveu 1260 anos antes de Cristo. Tá? Que a história situa Ramsés e Moisés aí nessa faixa da cronologia, 1250, 1200, 1300 a.C. E eu estou falando aqui 1260, que é de propósito, por causa da matemática que nós vamos aqui estudar, tá? Que aqui nós vamos ver. Daniel, agora nós vamos entrar em Daniel. Daniel é que nos fala com mais detalhes dessa matemática que permeia, por exemplo, as datas das suas profecias. Daniel tem profecias bem impressionantes que apontam datas no futuro. Evidentemente que no seu tempo, no tempo de Daniel, não se podia, naquele tempo, com base naquelas profecias, chegar a conclusões do que iria acontecer num grande futuro. Por quê? Porque a contagem de tempo, naquela época, era diferente da contagem atual. Por exemplo, para os judeus e para os muçulmanos, nós estamos no ano 5.000 e tanto. Pelo menos para os judeus. Os muçulmanos eu não sei. Retiro os muçulmanos. Mas os judeus, eles contam o tempo a partir de Adão. Então nós estamos no ano 5.000, arredondando aí 800. Tá? Porque para os judeus, Deus criou o mundo em 4.000 a.C. Então a contagem de tempo deles é a partir do Adão, que para eles é um personagem mesmo, o primeiro casal, Adão e Eva, que geraram toda a humanidade. Mas é uma parábola. Porque no futuro nós tivemos a presença de Jesus, que dividiu, a partir daí a história mudou a contagem do tempo. Então nós temos, a partir hoje, século XIX, a partir de Isaac Newton, pelo menos, que Newton foi um grande físico e grande teólogo, cabalista, alquimista, estudava astrologia, que estudou as profecias de Daniel e do Apocalipse. E ele foi, até onde eu sei, o primeiro que conseguiu decifrar a equação setenária. É onde eu sei. Primeiro, já mostrei para vocês o livro que vocês acham de grátis, o PDF, as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, Sir Isaac Newton. As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, que vocês acham aí, PDF grátis, no navegador. E podem baixar. Então, Newton, ele descobriu a matemática, a equação do ciclo setenário de que fala Daniel, por exemplo. Daniel vai dizer assim, ó, deixa eu falar aqui para vocês. Daniel 9:25. Deixa eu voltar aqui. Ele fala nas 7 semanas. Ele vai falar também. Deixa eu achar aqui direitinho.
Quer ver? Daniel. Aqui, ó. Daniel 7:25. Que vai dizer assim, ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Primeira citação da equação setenária da evolução. Certo? Está claro até aqui, amigos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? E nós vamos entrar num assunto aqui que é um tanto matemático e talvez cause um pouco de dificuldade, mas nós temos repetido ocasionalmente, durante os nossos estudos, tanto de Apocalipse quanto de Gênesis, nós temos repetido esse tema, porque ele é recorrente. Ele vai ser, por exemplo, explorado novamente por João no Apocalipse. João, que é a reencarnação do profeta Daniel. Então, nós vemos aí a solução de continuidade. Nós vemos que se trata, de fato, do mesmo espírito, em função da semelhança das revelações e das profecias, tá? Nós vamos encontrar uma profecia bem interessante em Daniel 8, 13 e 14. 8, 13 e 14. Me dê só um minutinho aqui. O segundo secretário felino querendo entrar aqui na sala. Aqui. 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia de 8:13 tem estreita conexão com a profecia do versículo 25 do capítulo 7. Então, tem uma estreita conexão entre 8:13 de Daniel, 7:25 de Daniel, 13:5 de Apocalipse, tá? 13:5 de Apocalipse, e 12:14 de Apocalipse. Para ficarmos só nessas aqui, porque tem mais, tá? Então, nós temos aí uma estreita correlação entre Daniel, vamos repetir, Daniel 8:13, Daniel 7:25, Apocalipse 13:5, Apocalipse 12:14. Apocalipse 12:14. Então, Isaac Newton, que estudou esse assunto, debruçou sobre essa equação, tempos e metade de um tempo, aqui de Daniel 7:25, que é repetida em Apocalipse 12 e 14. Vejam bem, ó. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá
os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Agora vamos ver Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Os dois textos estão conectados, 7:25 e 12:14. E também 13:5. Olha aqui. Vamos voltar. Vamos fazer bem didaticamente, tá? O 7:25 e o 12:14 estão falando no mesmo período de tempo, em que vai haver uma complexidade na história da humanidade, uma complexidade, e a mulher, que simboliza os bons sentimentos, o cristianismo, tal como Jesus aqui vivenciou, nesse tempo, paralelamente, a mulher, então, recebeu 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, para ficar ali resguardada durante um tempo, metade de um tempo, no mesmo período, tá? No lado, é o lado positivo. Agora, por quê? Por que que isso aconteceu com o cristianismo? Então vamos agora para o movimento complexo. Vou repetir. E proferirá a palavra. Vejam bem o que Daniel está dizendo. 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade do tempo. Vamos pegar esse primeiro ponto aqui. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Veja o que está escrito em Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir, o verbo é o mesmo, ó, proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quando você faz uma conta, 42 meses, cada mês 30 dias, 42 vezes 30, nós vamos ter 1.260. 1.260 é tempo, tempos e metade de um tempo. A equação 1.260 é o resultado da equação tempo, tempos, metade de um tempo. Que equação é essa? Isaac Newton descobriu. O ano na antiguidade tinha 360 dias. Então, Isaac Newton começou a fazer conta. Tempo, 360. Tempos, 2 vezes 360. Metade de um tempo, metade de 360. Sabe qual é o número que dá? 1.260. 42 vezes 30, sabe que número que dá? 1.260. Em outra parte, nós vamos encontrar a referência a 3 dias e meio. 3,5 é metade de 7. A equação completa, amigos, nós estamos falando aí, 1.260, é metade da equação, porque a equação completa é 7 vezes 360, que dá 2.520, que dividido por 2 dá 1.260. Então, por isso, 3 dias e meio. Ficou dúvida? Ficou claro? Deu para entender a matemática? Agora, esses 1.260 anos estão inseridos num exato momento do calendário da humanidade depois da vinda de Jesus. Então, no tempo de Daniel, ninguém teria condições de decifrar esses acontecimentos.
Estamos falando de qual período? Do mesmo período citado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vocês leram A Caminho da Luz? Leram? Caminho da Luz de Emmanuel? Emmanuel fala desse período, onde estão inseridos os 1260 anos. Início, 610. O que aconteceu em 610? Consolidação do papado, criado pelo imperador Focas em 607. Consolidação do papado, 610. Em que a igreja começou a proferir blasfêmias. Foi a partir daí foram criadas o contínuo sacrifício. Aqui, ó. Vamos voltar lá no 8.13, que está se referindo à retirada do contínuo sacrifício. Olha o 8.13. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Então, com a adoção do cristianismo pelo Estado romano, consequentemente, o cristianismo foi perdendo a sua característica natural, tal como Jesus praticava sua filosofia de vida, a que atribuímos o nome de cristianismo, que consistia no contínuo sacrifício. O que é o contínuo sacrifício? Transformação moral contínua. Renúncia ao mal. Combate às inclinações más. Isso foi retirado quando, a partir do momento em que a religião foi se tornando estruturada, organizada, ao invés de se transformar moralmente, foram implantados rituais, vendas de indulgências. Então as pessoas não precisavam mais se preocupar em se transformar moralmente, bastava observar os rituais que elas estariam salvas, perceberam? Então, Ô, João, Daniel era muito respeitado? Daniel era respeitado. Então, já vou te... Só quero citar aqui o que Daniel disse lá, aproximadamente 600 a.C. Diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. Aí nós vamos encontrar a igreja, Inquisição, fogueira, perceberam? Destruição dos santos. Bom, ficou claro? Então tá, 610, criação do papado. Fazendo a soma, 610 mais 1260, nós vamos bater em 1870. O que aconteceu em 1870? Os papas foram declarados infalíveis. 1870. Pronto, fechou. Fechou o tempo da blasfêmia, 1260 anos. Daniel era muito respeitado pelos... Daniel, na época do... que estamos falando, 600 anos de Cristo, ainda era jovem. Então ele ainda não era o Daniel que nós conhecemos. O Daniel que nós conhecemos se tornou Daniel na Babilônia, depois da destruição do templo, o templo de Jerusalém, pelos caldeus babilônicos em 587, período aí já que vocês conhecem bem. Os hebreus foram feitos cativos. Foram levados cativos pelo capitão da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradan, para
a Babilônia. Daniel, Ezequiel e outros sábios foram levados cativos. E lá, como o Nabucodonosor respeitava muitos profetas hebreus, tanto que ele encarregou o capitão da guarda Nebuzaradan de libertar Jeremias, que estava preso pelos sacerdotes corruptos de Jerusalém. Ele tornou Daniel como seu conselheiro. Daniel se tornou conselheiro de Nabucodonosor. Se tornou um homem importante na Babilônia. Muito respeitado. Tá? Ficou claro aí? Bom, então nós temos aí um evento importante que se encaixa perfeitamente nas profecias, tá? Uma matemática precisa. E nós, particularmente, e eu vou falar aqui na primeira pessoa, obviamente que assessorado pelos bons espíritos, amigos, eu descobri uma conta, uma data, que eu ainda não encontrei estudos sobre isso em outras fontes. Até porque nós não vamos encontrar esse tipo de cálculo aqui que eu fiz, que deu esse determinado resultado, entre os evangélicos e os católicos, porque eles não consideram o espiritismo o cristianismo redivivo. O espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, que veio no tempo certo, segundo a sua promessa, ele iria executar um trabalho importante aqui na Terra. O Consolador Prometido anunciado por Jesus tinha características bem definidas que Allan Kardec reconheceu no Espiritismo. Então, lá no Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, nós vamos encontrar as profecias sobre o Consolador. Então, resumindo, o Consolador viria restabelecer todas as coisas que foram deturpadas, que Jesus tinha feito, Jesus tinha exemplificado, deixado determinados ensinamentos que seriam distorcidos como forem. Então Jesus vai dizer que o Consolador viria restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto ele dissera, acrescentar o que ele não poderia dizer naquele tempo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o ponto para o qual eu chamo a atenção aqui é para restabelecer todas as coisas. Vamos voltar para Daniel 8,13. Depois viu um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora que tomou conta do cristianismo, cujo ápice foi entre 610 e 1870. Inclusive no livro A Caminho da Luz vocês vão encontrar 3 títulos em latim dos papas, cuja somatória individual dá 666, somando os algarismos romanos de cada um deles. Separadamente, cada um dos títulos dá 666. São 3 títulos diferentes. É no Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz. A Caminho da Luz.
para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, santuário purificado, amigos, é o restabelecimento de todas as coisas. O santuário, não o santuário de pedra, porque os santuários de pedra, por mais respeitáveis, e são respeitáveis, mas houve um momento em que eles se conspurcaram. Houve uma conspurcação quando foi criado o posto de representante supremo de Deus na Terra, o Papa. Uma conspurcação, cujo apogeu se deu com a declaração da infalibilidade papal em 1870. O Espiritismo é o coroamento da reforma. Coroamento. Restabeleceu o cristianismo na sua pureza de concepções, tal como Jesus o entendia. Esse é o Espiritismo. Purificação do tempo. De acordo? Agora, vou citar a profecia. Vou trazer o cálculo para vocês que eu vou falar na primeira pessoa, já vou repetir. Porque eu fiz essa conta, cheguei a esse cálculo, que é impressionante. Eu não vi ninguém ainda no movimento espírita fazendo esse cálculo, obviamente inspirado pelos espíritos. Obviamente. Então, vamos lá. Até quando vai durar a visão assoladora? Aí ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O santuário ele foi destruído pelos babilônicos em 587 a.C. Em 538, o rei persa Ciro invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia e libertou os hebreus. Conduziu, inclusive, destacou um comandante com uma tropa sua para escoltar os hebreus até Jerusalém, 538 a.C., mais ou menos 50 anos à frente de 587, tá? Mais ou menos. 587 menos 538. Vou arredondar aí para 50. 50 anos. E o templo estava destruído. E os judeus precisavam da permissão dos persas, que eram os dominadores, para reconstruir o templo. Eles conseguiram a autorização do rei persa Artaxerxes em 457 a.C. Não precisa preocupar em anotar isso, não. Mas somente 12 anos após 457, em 445, é que saiu a ordem. Então, e os judeus puderam começar a reconstrução do templo. Começaram a reconstruir a muralha em 445. Em 443, 2 anos depois, a muralha ficou pronta. Sabe quanto media a muralha? 2,2 quilômetros e meio. 2 e 5. Quanto que dá 2 mais 5? 7. Por acaso? Ao 7 aí. Então, eu comecei a fazer conta. Peguei 443. Aí, depois de algumas contas, cheguei na definitiva. 443. Menos porque a contagem é decrescente, certo? Até o ano zero. 440, vai. 587, 538, 443, certo?
até chegar em 0, que é o ano que Jesus nasceu. Então você faz uma conta simples. 443 menos 2.300, quanto que dá? 1857. O que aconteceu em 1857, amigos? Edição do Livro dos Espíritos. Restauração do cristianismo. Restauração do templo. Isso tem uma continuidade. Por exemplo, nós vamos encontrar Emmanuel falando, nesse mesmo livro A Caminho da Luz, de um evento importante no ano 2057. Isaac Newton, fazendo essas mesmas contas, define que haverá que a Batalha do Armagedon vai ocorrer em 2060. Então vocês vejam que tem uma convergência aí importante. 2057 para 2060, nós temos o quê? 3 anos de diferença só. 3 anos de diferença. Acontece que eu já disse para vocês que a equação completa, amigos, é 2.520. 7 vezes 360. Então, 2.300 tardes e manhãs representam que ainda precisamos completar a equação. 2.300 mais 220, temos quanto? 2.520. 2.000. Então, se 2.300 é 1.857, 1.857 mais 220 dá quanto? 2.000 e quanto? E 77, certo? Então nós temos aí uma convergência, 2057, 2060, 2077. Então nós temos aí, certamente, nesse período, o apogeu de um ciclo, dentro de um ciclo. Por exemplo, pode ser que, a partir de 2057, não reencarnem mais espíritos rebeldes e recalcitrantes? Não pode? Pode. Estamos vivendo aí, e somos testemunha disso nas nossas reuniões, estamos testemunhando um movimento de degredo, de transmigração, anunciado por Kardec, no livro A Gênese, que estamos presenciando. Não só o nosso grupo, outros grupos também, como eu tenho notícia. Então pode ser que 2057, 2060, 2077 represente o fim da oportunidade para a reencarnação de espíritos rebeldes, que a partir daí não reencarnam mais. E que até lá eles ainda podem reencarnar. Perceberam? Por isso que determinados irmãos que nós respeitamos afirmaram que Chico Xavier disse que a partir do ano 2000 só reencarnariam espíritos superiores. Pergunto para você se isso aconteceu. Aconteceu? Os que têm reencarnado após o ano 2000 são apenas espíritos superiores? Não. Nós não temos aí jovens de 20 anos, 17, 18, 12, 13 anos, cometendo crimes hediondos, amigos, ou não temos? Em todas as latitudes. Não temos? Então nós estamos vendo a transição. Tem chegado espíritos muito avançados, mas ainda os rebeldes, que somos nós, eu vou nos incluir no meio, porque eu não me considero espírito superior, evidentemente, estamos tendo ainda
últimas oportunidades. E pode ser que a partir de 2057, 60, eles não terão mais oportunidades aqui na Terra. Só vão reencarnar os bons espíritos a partir daí. Então nós ainda vamos ter um período ainda nesse século, se essa matemática estiver correta, um tanto complexos ainda. E nós só vamos ter efetivamente uma população, se essa matemática é uma hipótese, tá? Dentro dessa matemática, nós só vamos ter espíritos plenamente habitando a Terra, somente espíritos bons, depois do ano 2100. Porque se até 2057 eles vão poder reencarnar, só depois do 2100 é que... Certo, amigo? Mas aí já vai havendo uma diminuição. Vai havendo uma diminuição. Bom, agora eu quero trazer para vocês as provas. Eu quero terminar o assunto hoje. O assunto foi um pouco árido, mas eu quero trazer para vocês aqui provas. Provas dessa matemática. Além dessa prova extraordinária que eu já trouxe sobre 1857, que para mim é incontestável. Isso não pode ser uma coincidência. Não pode ser uma coincidência. No capítulo 12, aqui, ó. Veja bem. E desde o tempo, 12 e 11 de Daniel, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, nós já definimos que o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e foi entronizada a abominação desoladora foi 610. 610 mais 1290, nós vamos chegar no ano 1900, que é o ano do auge do movimento ou do surgimento do movimento sionista, em que os hebreus buscavam a sua libertação, sua pátria aqui no mundo. Mas continua. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias mais 610, amigos, sabe que ano que dá? 1945. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. O judeu que sobreviveu até 1945 é o bem-aventurado. Por quê? Sobreviveu a quê? Ao nazismo, ao Holocausto. Perceberam? Quando a gente aplica essa matemática aí do ciclo de 2520 a data de 587, vamos lembrar, 587 foi o ano em que os babilônicos invadiram Jerusalém depois de um cerco de 2 anos e destruíram o templo. Quando aplicamos a matemática, 587 antes de Cristo, 587 antes de Cristo, mais 2520, que é o ciclo, 587 menos 2520. 587 menos 2520. Sabe que número que dá? Que data que dá? 1933. O que aconteceu em 1933? Hitler nomeado chanceler da Alemanha. Passados 12 anos,
1945. Perceberam? Então, a matemática, amigos, nós estamos sim regidos por ciclos matemáticos precisos, tem uma matemática precisa regulando a evolução, o ciclo de evolução, porque os mundos têm prazo de validade. Então, por isso que existem os ciclos. Então, eu só trouxe esses aspectos que nós já estudamos no Apocalipse, em Gênesis, nosso estudo miudinho do Apocalipse, estudo miudinho de Gênesis, e queria trazer aqui nesse estudo, associando aqui ao povoamento da Terra Adão, com base na questão 51 do Livro dos Espíritos. Tá certo? Comentários, amigo, nosso tempo já... O tempo regulamentar estabelecido por estudo de 1 hora já esgotou. Júlio, Diga lá, Ilana. sobre esses ciclos, ele não tem nenhuma relação com o misticismo, não, né? A gente não pode afirmar que ele tenha um peso místico, né? A gente pode considerar que ele tem mais a ver com a realização de eventos dentro de um período, assim, por exemplo. Porque são ciclos dentro de ciclos. Daniel tem um texto, Ezequiel, ele fala de rodas dentro de rodas. São ciclos dentro de ciclos. Por exemplo, quando eu falei para vocês que Moisés viveu 1260 anos antes de Cristo, foi de propósito. Porque existe uma cadência. Vejam bem, 1260, a metade é 630. Se nós situarmos aí no calendário, por exemplo, 630 anos antes de Moisés, nós encontramos Abraão. 630 anos à frente de Moisés, Daniel. 630 anos à frente de Daniel, Jesus. 630 anos à frente de Jesus, Maomé, que segundo a Caminho da Luz, foi um discípulo de Jesus que falhou na missão. 630 anos à frente de Maomé, nós vamos encontrar Francisco de Assis. 630 anos à frente de Francisco de Assis, Allan Kardec. Existe uma cadência. Existe uma matemática, sim. Existe uma matemática. E ciclo dentro de ciclo. Nós, particularmente, também temos os nossos ciclos também. Eu já constatei um na minha própria trajetória, segundo revelações aí de vidas passadas, eu já encontrei uma conexão, embasamento lógico no ciclo matemático revelado por Daniel, cuja matemática foi revelada por Daniel, porque o ciclo de setenário é anunciado primeiramente por Moisés. Daniel traz a matemática, Newton descobre a matemática, o grande físico Isaac Newton estudava o Apocalipse, isso que nós estamos estudando aqui hoje. Então, nós temos que levar em conta, sim, esses ciclos. Temos que levar em conta, porque nós temos aí os prazos matemáticos que definem os períodos. Certo? Os períodos que Jesus aí estabeleceu para as mudanças planetárias no mundo. As mudanças planetárias
quanto aos que são definidas pela natureza dos espíritos que estamos reencarnados. Então, para que a Terra seja um planeta feliz, é necessário que ela seja habitada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Livro A Gênese, capítulo 18. Então, a reencarnação vai selecionando. Desencarnação, reencarnação. Vai selecionando esses movimentos. Até que vai chegar um momento, um determinado prazo, que só estarão habitando a Terra bons espíritos, encarnados e desencarnados. E eles, pela sua natureza, vão transformar o mundo. Não haverá mais egoísmo no mundo. Nem nas leis, nem nos sistemas econômicos, nem nas religiões. Não haverá egoísmo mais. O mundo estará transformado. Mas ainda vai demorar um tempo. Tempos, metade do tempo. Então, nos parece que esse período, esse grande período, definido como da transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, pelo que nos parece, nós estamos em transição de expiação e prova para regeneração, didaticamente, desde 1857, tudo indica até 1857. E a partir daí, a Terra, então, vai começar a ter uma prevalência de bons espíritos que estarão habitando plenamente a Terra, plenamente, uma humanidade plenamente boa, depois do ano 2100, meados de 2000, lá para 2150, grosso modo falando, amigos, sem cravar, porque Jesus pode mudar os planos, mas que existe uma matemática, pelo que nós estamos vendo. Emmanuel dá para nós uma ideia matemática da veracidade disso no livro A Caminho da Luz. Embora alguns companheiros espíritas não considerem esse livro nas suas cogitações, nós respeitamos e tomamos, sim, como um livro que traz revelações interessantes, que se somam ao que os espíritos disseram na codificação, que nós vamos aguardar a sanção do tempo. Enquanto isso, vamos nos transformando para não sermos os transmigrados. E, na medida do possível, vamos verificar com nossos mentores na reunião se nós podemos obter informações precisas sobre isso. Não sei se eu te respondi aí, viu, Elana? Não, respondido, Júlio. Eu estou até aqui pensando em ontem, quando você falou que a gente podia ter resolvido isso lá em Roma, né? Podíamos ter resolvido 2000 anos atrás, porque Jesus representava a chegada da regeneração. Exatamente. Uhum. Mais algum comentário, amigos? Não. Então nós... Lembrar que esse não tem nada realmente de místico, né? Nesses números. Matemática. Na verdade, isso só vem comprovar que há uma ordenação perfeita, né? No universo, feita por Deus, e é essa ordenação perfeita que permite os cálculos matemáticos, né? Porque tudo está dentro de um ciclo, né? Nossa vida, nosso dia, nosso ano, a Terra faz um ciclo em torno do Sol, o Sol em torno e galáxia, e uma coisa vai gerando a outra, né? E é provável que, sabendo disso, os espíritos fazem as suas programações baseadas nisso. Então, exato. A transmigração. Essa transmigração, quando ocorre em determinado momento, não é à toa, não é assim, do nada, né? Não. Provavelmente alguma nebulosa, algum sistema solar está próximo de outro, fica mais fácil essa transferência de espíritos nesse momento, sabe?
Acho que nada de místico, não. Inclusive dessa matemática cíclica aí, em função da rotação, é que o Chico traz as informações dos ciclos lá nesse texto que eu citei para vocês aí, já postado. Mas vocês, é fácil de achar, basta colocar no navegador. Entrevista de Chico Xavier à LBV em 1954. Já vai aparecer o texto. Livre aí na internet. Aí vocês podem estudar. Podemos encerrar, então? Quem vai fazer a prece? Semana passada Fui eu. Foi a Elana. Então hoje vai o Arthur. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos em nome de Deus, para realizar o nosso estudo, o nosso trabalho de desenvolvimento moral, desenvolvimento religioso, baseado nos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Agradecemos aos mentores da nossa casa por nos guiar e nos permitir que possamos realizar todas as terças-feiras esse encontro, que é um encontro para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Agradecemos ao nosso Deus pela vida, agradecemos a Deus por estarmos vivos, agradecemos a Deus pela saúde, pedimos para que Deus possa cuidar de todos aqueles que estão ao nosso redor, que possa abençoar o nosso grupo, a nossa casa, que possa abençoar a nossa fraternidade Camilo Chaves, e que possa nos guiar sempre com muita luz, muita esperança, muita caridade e muita fé. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim seja.